はい、皆さん、主の平和おはようございます。Dia a todos, a paz do Senhor. 今月もね、皆さんと共に、生産式と、日本語礼拝に参加できることを本当にね、神様に感謝を捧げます。Eu sou grato a Deus por poder estar hoje numa Santa Ceia e num culto japonês. 私も感じていると思いますが、皆さん、神様の臨在を感じてますか？ Eu estou sentindo a presença de Deus e vocês. ヘブル人の手紙の12章を、今日は、読んで始めたいと思います。Vamos ver então em Hebreus capítulo 12. ヘブル人の手紙の、12章1節から、3節を読んで始めたいと思います。Do versículo 1 ao 3. ではお読みします。ヘブル人の手紙、12章1節から3節。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでください。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに、十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い、疲れ果ててしまわないようにするためです。Hebreus capítulo 12, do 1 ao 3, diz assim: Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis desfalecendo em vossas almas. では少し祈りたいと思います。 Vamos orar. 主イエス様、今日という朝を感謝します。このような素晴らしい礼拝を私たちのために用意してくださったことに本当に感謝しています。あなたが私たちの、罪を背負い、私たちに救いを与えるために十字架にかかったことを本当に感謝します。私たちにこのような救いを与えてくださったことを本当に感謝します。私たちがあなたの栄光のために生きることができるように私たちをどうか助けてください。この時間、あなたの御言葉を聞くことを邪魔するものをすべてあなたの皆によって追い払ってください。あなたに私たちが集中できるように助けてください。今日一緒に礼拝に参加してくれている方々を祝福してください。そしてこのメッセージの通訳をしてくださっている松山牧師を用いてください。祝福してください。この時間があなたの皆によって御言葉に満たされ、そして祝福に満ちた時間になりますように祈ります。尊い主イエス様の皆によって祈ります。アーメン。ご着席ください。ご着席ください。Os irmãos podem se assentar. 本日のメッセージのテーマなんですけども、イエスから目を離さないという話で、というテーマで話をしたいと思います。O tema da mensagem de hoje é: Não tire os olhos de Jesus. 一節ではね、その目の前にあるその競争を走り続けましょうということを教えています。No versículo 1 está falando que nós temos que correr com perseverança a carreira que nos está proposta. そしてその私たちがね、その競争を走る上でね、最も大切なことは忍耐を持つことです。Então, para nós corrermos a nossa carreira, é muito importante termos a perseverança. 私たちのクリスチャンのそのゴールに向かって忍耐を持つということはね、その私たちは本当にそういう使命があるんです。Então, nós temos chamado para nós corrermos essa carreira com perseverança. 最後まで走り続けないといけないんです。Nós temos que ir até o fim. で、クリスチャンのその人生はマラソンとよく似ているということをよく言われています。Então, dizem que a vida do cristão é como uma maratona. 私たちはね、その霊的な競争、信仰のレースを走っています。Então, nós estamos fazendo uma corrida da fé, uma corrida espiritual. で、その道をね、その信仰のレースを走り続けるためには、まず私たちはね、諦めずに、忍耐を持ち続けること、走り続けることが大切です。Então, para que você corra essa corrida, é muito importante que para que você não desista, você tem que ter a perseverança. 私たちはイエス様にとどまり続けないといけません。Nós temos que permanecer em Jesus Cristo. ただ皆さんもよく知っているように、その人生にはね、たくさんのね、出来事があります。Mas como os irmãos sabem, na nossa vida acontecem muitas coisas. 問題やその困難もありますね。Existem muitos problemas, muitas tribulações. 仕事で疲れているし、やらないといけないことがたくさんあります。Temos o cansaço do trabalho e muitas coisas que temos que fazer. 霊的に疲れて本当に諦めてしまいたい。霊的に失望してしまっている。本当に諦めたい、この道を諦めたいなと思ってしまう出来事がね、たくさんあります。
Então existem muitas coisas que nos traz cansaço, que faz nós queremos deixar a nossa corrida da fé. 私たちはどうやって諦めずに忍耐を持ち続けることができるでしょうか。 Então o que nós temos que fazer para a gente conseguir perseverar? 何もかもがね、めちゃくちゃで、本当に大変な時代にどうやって私たちはイエス様にとどまり続けることができるでしょうか。 Então, numa geração tão agitada como essa, tão confusa como a que nós vivemos, como que nós conseguiremos ter essa perseverança em seguir o Senhor? 私たちは霊的に強くなるためには、霊的な訓練をしないといけません。 Então, para você ser forte espiritual, você tem que ser treinado espiritualmente. 私たちはね、毎日主を求めて聖書を読んで祈る、その生活をしていかないといけません。 Você tem que ter uma vida diária que você busca o Senhor, que você lê a sua palavra. 主との交わりを持って、その交わりを大切にしないといけません。 Então, você tem que ter a comunhão com Deus e dar valor para essa comunhão. 聖書でイエス様がどのように生きるべきか私たちに教えています。 Na Bíblia, o Senhor Jesus ele nos ensinou de que maneira nós temos que viver. 私たちはそのイエス様に倣ってイエス様のように生きないといけない、その努力をしないといけません。 Então, nós temos que nos esforçar para sermos semelhantes a Cristo, a viver como Ele viveu. 毎日ね、そのイエス様から学ばないといけないんです。 Todos os dias nós temos que aprender de Cristo. そこで私たちは霊的な力をね、受けることができます。 Então, fazendo assim, nós recebemos poder espiritual. 大事なことは私たちは神の道を走るときに前を向いて走らないといけません。 É muito importante que quando você está nessa corrida, você tem que estar olhando para frente. マラソンのアスリートもゴールに向かって前を向いて常に走っています。 As pessoas que correm numa maratona, elas estão sempre olhando o alvo ali e indo naquela direção. ルカの福音書の9章62節を読みたいと思います。 Vamos ler Lucas 9:62. するとイエスは彼に言われた。隙に手をかけてから後ろを見る者は誰も神の国にふさわしくはありません。 Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. 後ろを向く者は神の国にふさわしくないとイエス様が言いました。 Então Jesus está dizendo que aquele que olha para trás não é digno do reino de Deus. 私たちはね、その神の道を走り続けるときにはやっぱりどうしても霊的に疲れてしまうし、諦めたいと思ってしまうことが多々あります。 Então, quando nós estamos correndo essa corrida, muitas vezes nós nos cansamos, muitas vezes nós queremos desistir dela. 昔の生活に戻りたいなと思ってしまうその誘惑を受けることが多々あります。 E nós sempre vamos ter a tentação de querer voltar na nossa vida antiga. ただ私たちはその神の道を走り続ける上で、後ろでも右でも左ではなくて、前を向かないといけません。 Mas nessa corrida nós não podemos estar olhando nem para trás, nem para a esquerda, nem para a direita, nós temos que estar olhando para frente o nosso alvo. 少し走って諦めるのではなくて、諦めずに走り続けないといけません。 Então não é você correr só um pouquinho e já desistir, não, você tem que ficar continuando, perseverando nessa corrida. 私たちが走り続けることができるその理由は、その私たちの前にイエス・キリストがいるからです。 E o maior motivo para nós estarmos perseverando nessa corrida é porque o nosso alvo é Jesus Cristo. イエス様は私たちのね、その弱さもよく知っています。でも、それでも私たちと共にいてくださって、その私たちをね、助けてくださります。 O Senhor Jesus, ele conhece a nossa fraqueza, mas ele sempre está conosco e ele sempre nos ajuda. 私たちはこのね、その霊的な競争、信仰のレースを走り続ける続けるためには、やらないといけない大切なことがあります。 Então, para nós estarmos perseverando nessa corrida da fé, é algo muito importante que nós temos que aprender. ヘブル人の手紙の12章に戻りたいと思います。 Vamos voltar em Hebreus 12. 12章の1節を注目したいと思います。 Vamos estar fixando os nossos olhos no primeiro versículo. ヘブル人の手紙のその12章の1節でその教えていることは、私たちが一切の重荷とそのまとわりついているその罪を捨てていかないといけないことを教えています。 Aqui no versículo 1 ele fala assim que nós temos que deixar o embaraço e o pecado que está ao nosso redor. 言うだけでは簡単なことなんですけども、とても大変なことです。 Então falar é muito fácil, mas isso aqui é muito difícil de se fazer. マラソンのアスリートはね、なるべく走りやすいように軽い靴だったりとか、走りやすい軽めの服を着ています。 Quando uma pessoa ela vai fazer uma corrida de maratona, ela tem que usar uns sapatos leves, as suas roupas têm que ser leves. 走りづらいその靴だったりとか荷物を持ちながら走ると走り続けるのはとても難しいです。 Agora, se você vai numa maratona e você está com uma roupa pesada ou carregando um peso, uma mochila, vai ser muito difícil você correr. 私たちの信仰のレースを邪魔しているのが罪です。 E aquilo que impede a nossa corrida é o pecado. 罪がその私たちの信仰のレースを走りづらくしています。 Então, o pecado ele faz que a nossa corrida ela se torne difícil.
私たちがそのイエス様と過ごすその時間だったりとか、あとはその成長すること、霊的な成長の邪魔をします。Então ele atrapalha o pecado, ele atrapalha o nosso crescimento espiritual. 私たちを苦しめています。E ele nos faz sofrer. 罪と悪魔がその私たちの敵です。O pecado e o diabo, eles são nossos inimigos. 常に神様との関係を、台無しにしようといつも働いています。E ele sempre vai tentar impedir a nossa comunhão com Deus. そのような霊的な戦いを私たちは毎日しています。Esse tipo de luta espiritual nós temos todos os dias. クリスチャンとクリスチャンではない人の罪に対するその考えは全く違います。Porque a maneira como um cristão pensa sobre o pecado aquele que não é cristão pensa sobre o pecado é completamente diferente. クリスチャンではない人たちは、罪がその自分の生活の一部だからそれに楽しんだりとか、むしろそれを愛している生活、愛しているという考えを持っています。Para uma pessoa que ela não é cristã, o pecado ela faz parte da vida dela, é algo que é prazeroso, é algo que ela se diverte com isso. ただクリスチャンはその神様が罪を憎んでいるということをよく知っているから、私たちも罪を憎まないといけません。Então agora para o cristão ele sabe que Deus ele odeia o pecado e nós também temos que odiar o pecado. 私たちは罪に打ち勝ちたいという願いがありますが、自分の力では勝つことはできないんです。Então nós queremos vencer o pecado, mas com a nossa própria força nós não conseguimos. そして誰でにもね、それぞれその弱点のようなその罪も存在しています。Então existem muitas pessoas como tem um tipo de fraqueza ao pecado. で改心する前に愛していたその罪だったりとか、今でもちょっと愛しているお気に入りの罪があります。Ou algum pecado que você amava e ele sempre aparece e você ainda continua amando ele. 何かの中毒かもしれません。Algum vício, talvez algum tipo de vício. 自分のね、その弱点は自分が知っているし、神様も知っています。あとはその悪魔もそれを知っていて、それを利用しようとします。Então você sabe dessa sua fraqueza, Deus sabe da sua fraqueza, o diabo também sabe dessa sua fraqueza e ele vai tentar em cima da sua fraqueza. お酒だったりとか、タバコだったりとか、薬物、あとはポルノとか、スマホとか、いろんな中毒が存在しています。Então existem muitos tipos de vício, vício de álcool, de cigarro, de drogas, vício de pornografia, muitos tipos de vícios. もしかしたら過去に世の中の音楽の方が好きで今でも聴いてしまったりとか、映画の方が神様より好きだったりとか、もしかしたらスポーツの方が神様のことよりも好きだという、その偶像的な中毒もあるかもしれません。Talvez você tenha algum tipo de idolatria, coisas que você filmes seculares que você ama mais do que a Deus, músicas seculares que você ama mais que a Deus, muito tipo de coisa que você ama mais do que a Deus. すべての罪は神様は憎んでいて悪いものです。Então, todo tipo de pecado Deus não gosta, é algo ruim para nós. 私たちはそれをね、惜しみなく、捨てないといけないんです。Então nós temos que jogar fora, abandonar o pecado. 松山牧師もね、過去にゲームをやっていて、神様を選ぶために、ゲーム機を壊したという証しをされましたね。Um tempo atrás, o pastor Kiyomi ele contou o testemunho de que Deus pediu para ele jogar fora os games e ele teve que escolher entre jogar ou seguir a Deus e ele quebrou todos os games. そのように私たちは神様を選ばないといけないんです。Então nós temos que escolher a Deus dessa maneira. 神様の道を邪魔するものを捨てないといけません。 Nós temos que jogar aquilo que está atrapalhando a nossa caminhada com Deus. 私たちの人生の中にも神様のことを忘れさせようとするね、いろんな出来事が存在しますね。Então existem muitas coisas aqui no nosso dia a dia que tentam fazer a gente esquecer de Deus. 疲れていたりとか、問題があると神様よりもそっちの方を気にしてしまうことがあります。 Ou então muitas vezes nós estamos cansados ou estamos com algum problema que nos tira o foco de Deus. 仕事を大切にすることだったりとか、楽しみを持つことはね、素晴らしいことでいいことなんですけども、そればっかりに集中してしまって神様のことを忘れるのであれば悪いものです。 Então você se concentrar no seu trabalho ou você ter momentos de diversão, isso não é algo ruim, amados. Mas quando isso toma o lugar de Deus, então é preocupante. 人間関係とかもそうですし、あとは私たちの感情ですね、エゴだったりとか、プライドとか、妬みとかいろんな感情も邪魔をします。 Então existem muitas coisas também que atrapalham a nossa comunhão com Deus, a maneira como nós lidamos com as pessoas, ou o nosso orgulho, ou a inveja, tem muitas coisas que nos afastam de Deus. 霊的な、信仰のレースのつまずきになるものがたくさん存在します。
Então, essas coisas elas acabam atrapalhando, nos fazem tropeçar na nossa corrida da fé. 私たちが教会に行く時でもその邪魔が入ることもあるし、教会の中でも邪魔が入ることがたくさんあります。 Então, mesmo quando nós estamos indo para a igreja, tem algo que tenta nos atrapalhar. Mesmo nós dentro da igreja, tem coisas que estão tentando nos atrapalhar. もうスマートフォンだったりとか、その別の考え、礼拝とは別の考えを持ってしまうことが、あります。 Ou você está no culto e está vendo o seu celular, ou você está no culto e você está com o seu pensamento em outro lugar. Muitas coisas estão atrapalhando a sua comunhão com Deus. こういう霊的な戦いは毎日続いていて、本当に大変な毎日です。 Então, todos os dias existem essas coisas, todos os dias é difícil. 神様との時間、神様、この信仰のレースを邪魔するようなものを全て私たちは惜しみなく捨てないといけません。 Então, todas essas coisas que atrapalham a nossa caminhada, a nossa corrida, nós temos que jogar fora. 一つだけね、私は証があります。 Eu quero contar um testemunho. お母さんがね、前にその証をしたことがあるんですけども、私たちの家には猫を一匹飼っています。 Bom, a minha mãe já contou esse testemunho antes. Na nossa casa, nós temos um gato. で、その私たちが祈るとき、デボーションしてるときに、聖書を読むときに、猫はいつも泣いて私たちの邪魔をしたりとか、餌が欲しいんでしょうね。お腹が空いていつもね、構ってほしいと、しつこくしてくるんです。 Então, muitas vezes nós queremos orar, nós queremos ler a Bíblia e o gato está ali miando, parece que ele está com fome querendo alguma coisa. E acaba atrapalhando. で、それで我慢の限界を迎えたお母さんが、その猫に、ハエ叩きを持って3回、叩いたんですね。 E uma vez a minha mãe ela ficou irada e ela bateu nesse gato 3 vezes. で、その時叩いた時に、私たちが祈っている時は邪魔をするなと言って3回叩きました。 E a irmã Ana ela foi lá e bateu no gato. Quando nós estivermos orando, você não atrapalha. E bateu 3 vezes no gato. 皆さんね、私たちはいつも虐待してるわけじゃないので、そこは誤解しないでください。 Então, eu não quero dizer que o gato é o nosso inimigo. Não venha se confundir, tá bom? 毎日ね、いつも殴ったりとかしてるわけではありません。 Nós não estamos ali todo dia espancando o nosso gato, não. ただ、その時は私たちが神様との時間の時にリスペクトしなさいという意味で叱りました。 Mas então, o que a minha mãe estava querendo ensinar para o gato é que quando nós temos o nosso tempo com Deus, você tem que respeitar. 次の日からその猫はもう全くお腹が空いててもじっと待つことを覚えました。 E no dia seguinte, o gato, então, ele ficou quietinho esperando a hora dele comer. もう私にも邪魔をすることをもうやめました。 E também parou de incomodar a mim também. もうじっと待ってるか少し寝て、私たちがそのデボーションが終わった時にやっと泣きます。 Então, ou o gato esperava, ou então ele dormia enquanto nós estávamos ali fazendo o nosso devocional para Deus, e depois que ele vinha pedir a comida. 私たちはこうやってね、その邪魔をするものを取り除かないといけません。 Então, dessa maneira, nós temos que tirar as coisas que nos atrapalham. 何を邪魔しているのか、自分が一体何に時間を一番使っているのか考えないといけません。 Então, o que é que está nos atrapalhando e o que nós temos gastado mais o nosso tempo? 皆さん、その邪魔をするものを取り除いて主に従うというのは、ね、とても素晴らしいことです。 Então, quando você tira essa coisa que atrapalha e você obedece ao Senhor, vai acontecer algo maravilhoso. 本当に自由を感じることができます。 Você vai se sentir livre. ヘブル人の手紙の4章12節を読みたいと思います。 Vamos ler Hebreus capítulo 4. 神の言葉は生きていて力があり、諸刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄を分けるまでに差し貫き、心の思いや計りごとを見分けることができます。 Hebreus 4:12 diz assim: Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 神様の御言葉は生きていて力があり、私たちを変えることができます。 Então a palavra de Deus ela é viva, ela tem poder e ela pode mudar a nossa vida. 何が自分の問題か、何を捨てるべきか、御霊が教えてくれます。 Ela sabe qual que é o nosso pecado e ela sabe o que nós temos que jogar fora. 罪はいつも私たちの心にいつもノックしています。 O pecado ele sempre está batendo na porta do nosso coração. 弟アベルを殺したカインに神様は一体何と言ったんでしょうか。 O que foi que Deus falou para Caim que matou o seu irmão Abel? 創世記の3章7節を読みたいと思います。 Vamos ler em Gênesis no capítulo 3. 失礼しました。4章の7節です。 O capítulo 4, e versículo 7. もしあなたが良いことをしているなら受け入れられる。しかしもし良いことをしていないのであれば、戸口で罪が待ち伏せている。罪はあなたを恋したうが、あなたはそれを収めなければならない。 Gênesis 4:7 diz assim: Se procederes bem, não serás aceito, e se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar.
罪は常に私たちを待ち伏せしていて、もし私たちが心の扉を少しでも開ければ、簡単に入って私たちは簡単に罪に落ちます。Então o pecado ele está sempre indo atrás de nós, batendo na porta, e mesmo se você abrir um pouquinho essa porta, uma brecha, ele vai entrar e vai perturbar a sua vida. 神様が言われたように私たちはそれを収めないといけません。 Como Deus havia dito para Caim, você tem que governar, você tem que controlar isso. 私たちのその扉に隙間を残してもいけませんし、チャンスも与えてはいけません。 Então você não pode dar essa brecha, não pode abrir a porta, não pode dar essa brecha para o pecado entrar. ただ閉めただけではなくて鍵も必要です。 Então você não deve somente encostar na sua porta, você deve trancar com a chave. それがイエス様です。 Essa chave é o Senhor Jesus. イエス様の皆によって私の身にあるすべて、神様に属さないもの、悪いものすべてされと、私たちはイエス様の皆によって言わないといけません。 Então nós temos que dizer a tudo aquilo que está ruim dentro de nós, sai em nome de Jesus, temos que usar essa autoridade. イエス・キリストの皆と、御言葉には力があります。 Porque no nome de Jesus e na sua palavra há poder. マタイの11章ではイエス様はすべて疲れている者、重荷を負っている人は私のもとに来なさいと、招いています。 O Senhor Jesus em Mateus 11 ali no 28, ele fala assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. 皆さん、イエス様のもとに行きましょ Então vamos até Jesus. う。助け合う許しを求めるためにイエス様のもとに行きましょう。 Então vamos buscar esse alívio, vamos buscar essa ajuda em Jesus. 誰も完璧な人間がいないけど、いないからこそイエス様のもとに行かないといけません。 Então, como não existe nenhuma pessoa que é perfeita, por isso mesmo nós necessitamos ir aos pés de Jesus. ヘブル人の12章に戻りたいと思います。 Vamos voltar a Hebreus 12. 次は2節を、注目したいと思います。 Agora vamos estar vendo o versículo 2. ここでその聖句で教えていることは、その信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離してはいけないと、教えています。 Aqui ele fala assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. 私たちが信仰のレースを走り続けるために、大切なことはイエス様を見続けることです。 Então, para nós corrermos essa corrida, é muito importante nós estarmos fixando nossos olhos em Jesus. イエス様だけに集中しないといけません。 Temos que concentrar somente em Jesus. 私たちがね、その罪にチャンスを与えないためには、イエス様を見て、イエス様から学ばないといけません。 Então, para nós não perdermos para o pecado, nós temos que sempre olhar para Jesus e aprender dele. マラソンのランナーを見てみるといつも走ってるんですけども、長い距離を走っていて、その決まっている道しか走ってません。 Então, quando nós vamos assistir uma maratona, embora o percurso seja bem extenso, esse caminho ele já está determinado por onde as pessoas devem passar. でもコースを間違えないためにいつもそのランナーの前にはその車とかバイクが走っていて、それに誘導されてゴールを目指して走っています。 Então, para que as pessoas não se percam pelo caminho ali, vai os carros, vai pessoas ao redor indicando o caminho que se deve ir. 私たちのゴールは天国で永遠に生きることです。 E o nosso alvo é irmos para o céu e viver para sempre com Deus. でもこの信仰のレースで、誘導される存在が必要で、それがイエス様です。 Mas nós necessitamos de uma pessoa que nos guie pelo caminho, essa pessoa é o Senhor Jesus. イエス様は道真理命です。イエス様の導きが必要です。 O Senhor Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, nós necessitamos ser guiados por ele. 信仰によってイエス様に近づいて、イエス様から目を離さず、走り続けないといけません。 Então, pela fé, nós temos que nos acercar a ele e colocar os nossos olhos nele sem se apartar e seguir essa caminhada. もちろん世の中には大切なことがたくさんありますが、イエス様を一番に据えないといけません。 Então, no nosso dia a dia, existem muitas coisas que são importantes, mas Jesus tem que ser o mais importante da nossa vida. 何があってもどんな時でもイエス様だけを見ましょ Então, independente do que aconteça, venha colocar Jesus em primeiro lugar. う。イエス様を物理的に見えなくても聖書があります。そこで霊的に見ることができます。 Então, por mais que você não possa ver fisicamente a Jesus, mas espiritualmente você vai poder vê-lo. その聖書のすべての書物が私たちに生き方を教えています。 E todos os livros da Bíblia, ele nos ensina a maneira que nós devemos viver. イエス様は私たちの救い主であり、先生でお手本です。 Ele é o nosso Salvador e ele é o mestre que nos ensina, ele é um exemplo para nós. イエス様を見ることを邪魔するすべてを捨ててイエス様だけを見て走り続けましょう。 Então, tudo aquilo que impede de você olhar para Jesus, você tem que tirar e olhar para Jesus e seguir essa corrida. じゃあその罪を捨ててイエス様を見ることの大切さはもう分かったけど、どうやってその信仰のレースを走り続けるモチベーションを得ることができるんでしょうか。 Então, agora nós já aprendemos o que nós temos que fazer para nós deixarmos o pecado, mas agora como nós vamos ser motivados para continuar perseverando nessa caminhada, nessa corrida? 礼拝はその最大で1週間に3日しか礼拝はありません。 Numa semana, o máximo de culto que vai ter são 3 cultos. 礼拝のない日の方が多いです。
Então, os dias que não tem culto são mais. もしその期間にその神様を求めないのであれば、私たちはクリスチャンとして走り続けることがとても難しいです。Então, se nós buscarmos a Deus somente nesses dias, a nossa caminhada ela fica bem limitada. 霊的に弱ってしまうし、神様を求めるその時間も少し面倒くさくなってしまいます。Então você começa a ficar fraco espiritualmente e começa a ser difícil buscar a Deus. どこにモチベーションをその私たちはどこを見てあげることができるでしょうか。 Então, como que nós temos que, onde que nós temos que olhar para ter essa motivação? 皆さんが持っている聖書だけです。 Isso somente na palavra de Deus. 生ける言葉がその私たちに力を与えます。 Essa palavra que ela é vida, ela é viva, ela nos dá a força. モチベーションを一番与えてくださるのがイエス様です。 Aquele que nos dá a maior motivação é o Senhor Jesus. なぜそのモチベーションを与えてくれるか、その理由を2節に注目すると、私たちはその理由を見出すことができます。 Então, quando nós vemos o versículo 12, nós entendemos o motivo disso. 一つ目のその理由が、そのイエス様は私たちのために十字架を忍ばれたことです。 A primeira coisa que nós temos que ver aqui é que Jesus ele morreu numa cruz. イエス様は私たちのために十字架につけられました。 O Senhor Jesus ele morreu numa cruz em nosso lugar. 私たちの罪の代価を払うためです。 Ele morreu no nosso lugar para pagar pelo nosso pecado. イエス様はその弟子ユダに裏切られてしまって、ご自分が捕まった時、弟子たちも逃げました。ペテロはそのイエス様のことを3回も知らないと言いました。 Então o Senhor Jesus ele foi traído ali por Judas, um dos seus discípulos. Os outros discípulos eles saíram correndo e o que ficou para trás, Pedro, agora nega Jesus 3 vezes. イエス様が十字架にかかった時に、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになられたのですかと言うほどのその孤独を感じました。 Então o Senhor Jesus, quando ele estava crucificado, ele sentiu tanta tristeza e solidão que ele disse assim: Deus meu, por que me desamparaste? それでも十字架にかかりました。 Mas ele estava ali crucificado, 私たちのことを愛しているからです。 porque ele nos ama, 私たちを救うためです。 para nos salvar. 本当に大変なその苦痛の中でも、すべての罪や恥もすべて背負って十字架につけられました。 Então, por mais que ele estava ali sofrendo em muita dor, mas ele fez tudo isso porque ele nos ama para nos dar o perdão do nosso pecado. 私たちはそれを見てどんなモチベーションを持たないといけないでしょうか。 Então, quando nós vemos isso, que tipo de motivação nós temos? 私のために死んでくださった方のために生きないといけないというモチベーションです。 Então, é uma motivação que nós temos que viver para aquele que deu a sua vida por nós. もう一度立ち上がって私たちはね、そのモチベーションを持って走り続けないといけません。 Então, nós temos que sempre ter essa motivação. Vamos correr, vamos continuar essa corrida. 私たちが抱えているその問題は、そのイエス様が背負った十字架と比べたら、重さも、大きさも全く本当にね、違います。 Quando você pensar que o seu problema comparado com o sofrimento e a dor de Jesus Cristo, você vai ver que seu problema não é nada. Nem o peso, nem o tamanho dele não se compara com o que Jesus sofreu ali naquele lugar. 私たちのね、本当に問題はとても小さいし軽いです。 Então, o nosso problema ele é pequeno e ele é leve. もうその表現が大げさなぐらいです。 Oguessá. 大げさという言葉がちょっとね、難しいんですけども、Exagerado. Oguessá, exagerado. でもとても難しい言葉なんですけども、ちょっとスペイン語でも私のね、その言葉を忘れてしまいましたね。ね、本当に私たちのその問題も本当にね、小さいし軽いし、イエス様が背負ったのは全て背負ったので、イエス様の方がもっと大きくて重いです。 Então, o nosso pecado ele se torna pequeno comparado com a dor, o sofrimento que Jesus sofreu ali naquela cruz. 私たちは霊的にその弱いし脆いから、私の問題は大きいとか、私の問題は重いと感じてしまいます。 Então, como nós somos seres pequenos, muitas vezes nós sentimos que o pecado, os problemas são grandes demais para nós. ただそのイエス様には背負えないその問題も癒すことのできない罪もありません。 Então, mas para Jesus não existe nada que ele não possa resolver, não há nenhum problema que é difícil para Jesus. 今私たちが戦っているその問題すらもイエス様は、払いました。 Então, mesmo o Senhor Jesus ele morreu ali naquela cruz para nos ajudar a resolver nossos problemas. それをただ信じて私たちは耐え忍ばないといけません。 Então, nós temos que crer e perseverar. イエス様の愛を覚えて、その愛を答えましょう。 Então, vamos lembrar do amor de Jesus e vamos corresponder nesse amor. 今日私たちは生産式に参加しますが、イエス様が自分のために何をしてくださったか思い出さないといけません。 Então, hoje é culto de Santa Ceia, nós lembramos do que o Senhor Jesus fez naquela cruz por nós. 自分をどこから救ってくださったのか思い出さないといけません。 Temos que lembrar de onde Jesus nos salvou. 次のモチベーションの理由がその聖句に書いてありますが、喜びを持っていたと書いてあります。
Então, a próxima motivação que fala assim que Jesus ele tinha gozo, pelo gozo que estava proposto. その十字架での苦しみやその痛みの中でもイエス様はその喜びを持っていました。 Então, mesmo que o Senhor Jesus ele estava ali em sofrimento, mas ele tinha um gozo na sua vida. ご自分がその神様の計画を行って、に従っていて、その神様の御心を行っているということを、もう知っていたし、3日後に復活することに喜んでいました。 Então, o Senhor Jesus ele sabia que ele estava fazendo a vontade de Deus e que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. 他にも喜びがあります。 Existe mais gozo, mais alegria. ルカの福音書の23章を読みたいと思います。 Vamos ver Lucas, ル Lucas 23. カの福音書の23章の、39節から、43節までお読みします。 39 ao 43. 十字架にかけられていた犯罪人の一人はイエスを罵り、お前はキリストではないか、自分と俺たちを救えと言った。それともう一人が彼をたしなめて言った。お前は神を恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。俺たちは自分のしたことの、報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことを何もしていない。そして言った。イエス様、あなたが御国に入られるときは私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに言います。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。Dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 御国に入られるときにその私のことを思い出してほしいというその強盗の改心にイエス様は喜ばれました。 Então o Senhor Jesus ele se alegrou no arrependimento daquele ladrão. それだけではなくて私たちの救いにもイエス様は喜ばれました。 E o Senhor Jesus também ele estava regozijando na nossa salvação. イエス様を信じたすべての人が永遠の滅びから救われて、そしてその救いを受けたときに永遠の命が与えられることに大いに喜びました。 Então o Senhor Jesus ele se alegra porque ele está dando a sua vida para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. イエス様は私たちを見て十字架にかかりながらも喜ばれました。 Então o Senhor Jesus, sabendo que nos vendo que ia nos salvar, ele se alegrou naquela cruz. イエス様は私たちと顔を合わせる日をね、楽しみに待っています。 O Senhor Jesus ele espera o dia que nós vamos nos vê-lo face a face. それが私たちのモチベーションになります。 Essa é a motivação que nós temos. 私たちの喜びの理由になります。希望を持つ理由になります。 Então isso se torna a razão de nós termos essa esperança no Senhor. 私たちの、信仰のレースのゴールは天国で永遠に生きることです。 Então o alvo da nossa corrida é um dia nós estarmos no céu vivendo para sempre. 素晴らしい未来が待っています。 Existe ali um futuro maravilhoso nos esperando. その未来はこの世で手に入れられるどんなプレゼントよりもどんな喜びよりももっともっと素晴らしいことです。 Então isso que nós estamos para receber lá na eternidade não se compara com nenhum presente desse mundo. 天国に行くときに本当にその天国にいるすべてがその私たちを歓迎してイエス様を私たちのことを歓迎します。 Então quando nós chegarmos ali no céu, nós seremos bem recebidos naquele lugar, seremos bem recebidos pelo Senhor Jesus. 天国はもう罪も死も悲しみも涙もないと黙示録で教えてます。 E ali em Apocalipse fala que lá no céu não existe dor, não existe lágrima, não existe pecado. もう言葉にできないその喜びがその喜びの日が待っています。 Então é um dia de muita alegria que nós não conseguiremos expressar por palavras. だから私たちはどんなことがあっても喜びながらも忍耐を持って走り続けることができます。 Então independente do que aconteça, nós temos que perseverar e continuar nessa corrida. 私たちはモチベーションを失うわけにはいきません。 Não podemos perder a nossa motivação. 罪に落ちたままで、ママにならないで諦めずにもう一度皆さん立ち上がって走り続けましょう。 Então que você não venha permanecer no pecado, mas que você venha se levantar e venha continuar a sua corrida. もう一度ヘブル人の手紙の12章、2節に戻りたいと思います。 Vamos voltar outra vez em Hebreus 12. 次のその私たちにモチベーションを与えてくださる、その理由は、恥ずかしめをものともしなかったその姿に私たちはモチベーションを与えられます。 Outra coisa, a motivação que nós temos aqui é desprezando a ignomia. イエス様はその群衆の前でその裸にされてました。 Então o Senhor Jesus estava despido ali diante de uma grande multidão. 本当に、もう言葉にできないようなその恥を、イエス様はそのさらされました。 Então o Senhor Jesus ele passou ali por uma grande humilhação, uma grande vergonha naquela cruz. ただ恥ずかしめをものともしなかった理由がその私たちに喜んでいたし、何よりも神様の御心を行っていたからです。
Então, mesmo ele passando por essa grande vergonha, essa humilhação ali diante de uma grande multidão, mas ele ainda assim ele estava ali para fazer a vontade de Deus. 神様に従うモチベーションに私たちは、生まれていきます。 Então ali nos gera faz nascer uma motivação em nossa vida. 私たちがね、教会の外に行くと、自分がクリスチャンであることを友達に見られたら何て思われるのかな、食べる前に祈っている時に何て言われるのかな、教会に行っていることを知られたらいじめられるのではないかと、心配になってしまうことがあります。 Então, muitos cristãos pensam, se meus amigos descobrirem que eu sou cristão, o que eles vão falar? Ou se eu for comer e eu parar para fazer uma oração de agradecimento pelo meu alimento, o que as pessoas vão falar? Muitas pessoas estão preocupadas com o que os outros vão falar. 恥ずかしくてクリスチャンであることをね、隠してしまうクリスチャンもいて、それも私も過去に、そういった時期がありました。 Então, existem muitos cristãos que eles se escondem porque eles têm vergonha de ser cristão. Eu, na minha vida particular, eu também passei por um momento assim. ただ今はクリスチャンとして胸を張って私は今生きています。 Mas hoje não, hoje eu tenho alegria e orgulho de dizer eu sou cristão, eu sou de Jesus. 私たちはね、クリスチャンであることを恥じてはいけないんです。 Nós cristãos não podemos ter vergonha de Jesus. 教会だけではなくて、教会の外でも私たちはクリスチャンじゃないといけません。 Então você não deve ser cristão somente aqui na igreja, quando você estiver lá fora você tem que ser cristão também. 自分がクリスチャンであって、その生活を人にどう思われるのかなではなくて、今の生活を神様がどう思っているのか私たちはよく考えないといけません。 Você não deve ficar pensando o que as pessoas vão pensar da maneira que você vive, você tem que pensar o que Deus pensa da maneira que você vive. 人を喜ばせる神様を喜ばせるかどっちかを私たちは選ばないといけませんし、私たちは神様を喜ばせる生活にしないといけません。 Então você tem que escolher, ou você vai alegrar as pessoas, ou você vai alegrar a Deus. Nós temos que escolher alegrar a Deus. どっちを恐れているか、そこで本当のクリスチャンかどうか試されます。 Então, qual que você teme mais, as pessoas ou a Deus? Ali você vai discernir qual é o verdadeiro cristão. 私たちは神様を恐れないといけません。 Nós temos que temer a Deus. イエス様は私たちの恥よりももっと大きな恥ずかしみを受けても、それをものともしませんでした。私たちはだから従わないといけません。 Então, porque o Senhor Jesus ele sofreu ali uma grande vergonha muito maior do que a que nós temos. 自分をバカにしてくる人がいるかもしれません。 Talvez existem pessoas que vai zombar de você. でも心配しなくていいです。 Você não precisa se preocupar com isso. イエス様は私たちのことを守ってくださるからです。 Porque o Senhor Jesus ele se preocupa conosco. 2節で書いてありますが、イエス様は神の御座の右に着座されていると書いてあります。 Aqui fala assim que o Senhor Jesus está sentado à destra do Deus Todo-Poderoso. 7章でイエス様はそこで私たちのために取りなしをしていると教えています。 E fala também que o Senhor Jesus ele intercede por nós. 弁護士のように私たちのことを取りなしてくださっています。 E assim como um advogado está intercedendo por uma pessoa, ali está o Senhor Jesus intercedendo por nós. 私たちはいかにその罪深くてもどこが弱いのを知ってても見守ってくださります。 Então, mesmo ele sabendo que nós somos fracos, que nós somos pecadores, mas ele nos protege. しかもイエス様は私たちの前に立って一緒に走り続けてくださります。 E o Senhor Jesus ele vai na nossa frente e está conosco. 私たちのために私たちと一緒に戦ってくださります。 E ele fica conosco a nossa vida inteira lutando conosco. 私たちはね、本当に、イエス様は私たちにモチベーションをくださる方です。 O Senhor Jesus é que nos dá uma motivação para nós seguirmos. だから3節に教えているように、イエス様のことを考えないといけません。 Assim como está escrito no versículo 3, nós temos que pensar em Jesus. 御言葉をただ聞くだけではなくて考えないといけないんです。 Então você não somente escutar a palavra, mas você tem que pensar sobre ela. 週末だけではなくて毎日毎日私たちは御言葉に生きないといけません。 Então não somente no fim de semana, mas todos os dias você tem que viver a palavra de Deus. イエス様を見ないで生きるのであれば私たちは簡単に疲れます。 Se você viver a sua vida sem olhar para Jesus, você vai se cansar muito fácil. 新しい力を得るのはイエス様からです。 Porque aquele que nos dá novas forças é somente o Senhor Jesus. イエス様を見て考えましょう皆さん。 Então vamos olhar e vamos pensar. 難しい時、試練に受けた時でももっとイエス様に集中してもっとイエス様のことを深く考えましょう。 Então quando você estiver sendo tentado, provado, que você venha a focar mais ainda em Jesus. それが私たちが元気を失わない、疲れ果ててしまわない秘訣です。 Então esse é o segredo para a gente não ficar muito cansado, para a gente não desistir. 聖書には素晴らしい約束が書いてあります。 Na Bíblia nós temos uma grande promessa. イザヤ書の40章31節を読みたいと思います。 Isaías 40, イザヤ書40章の、最後の聖句31節を読みます。 Isaías 40, 31. しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を広げて登ることができる。走っても力を衰えず、歩いても疲れない。 Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão.
主を待ち望む者は決して疲れません。 Então, aqueles que esperam no Senhor, eles não vão se cansar. 新しく力を得て、わしのように空高く飛ぶことができます。 Então, eles vão receber novas forças e vão voar como as águias. 私たちが弱ることもなくて、少しずつでもちょっとずつ前に進むことができます。 Então, mesmo que ainda seja a pouco, mas você vai conseguir ir avançando para frente. だからイエス様に全てを委ねましょう、皆さん。 Então, nós temos que sempre estar focado em Jesus. イエス様をただ見て、イエス様に集中して前を向いて走り続けましょう。 Então, nós temos que nos concentrar, sempre estar olhando para Jesus e avançar adiante. 後ろを見るのではなくて、ただイエス様に集中して皆さん生きていきましょ Que não venha voltar a olhar para trás, mas que você venha olhar somente para Jesus. Vamos viver olhando para Jesus. う。霊的な戦いはこれからも続きます。 As lutas espirituais, elas continuam. でも私たちには素晴らしい未来、素晴らしいゴールが待っています。 Mas nós temos alvo maravilhoso nos esperando. とても近いです、その日が。 E esse dia está muito próximo. だから諦めずにイエス様を見て、前を向いて皆さんこれからもゴールに向かって走り続けましょう。 Então, por isso, nós não vamos desistir, vamos estar focados nesse alvo, vamos seguir olhando para Jesus. 罪に落ちてもイエス様に助けを求めてもう一度立ち上がりましょう。 Então, mesmo que você caia no pecado, que você venha se arrepender, se levantar e continuar essa corrida. ご起立ください。 Vamos correr de pé. 今日はイエス様からその目を離さないことを学びました。 Então, hoje nós aprendemos que nós não devemos tirar nossos olhos de Jesus. もし今日あなたが何か問題を抱えていて、それでもイエス様を見て走り続けたいという方がいたら前にお越しください。 Então, hoje, se você está com seus olhos afastados de Jesus e hoje você quer pôr seus olhos em Jesus, eu convido você a vir aqui à frente para mim orar pela sua vida. もしあなたがその救い主としてイエス様を受け入れたことがなくて今日受け入れたいという方がいましたら前にお越しください。 E se existe alguém que ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador e hoje você quer acertar, vem aqui à frente também. 神の道から離れて今日神様と和解したいという方がいましたらぜひ前にお越しください。 Ou se você se apartou dos caminhos do Senhor e hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor, vem aqui à frente. そのイエス様自分がいろんな問題があるけどもその問題を取り除いてイエス様を見たいという感情がもし生まれたならぜひ自分の心に正直になって前に来ていただければと思いま E se す。 você sente que você está cheio de problemas e você não consegue se livrar deles e você quer hoje pedir, Senhor Jesus, me livra desses problemas, vem aqui à frente e eu vou orar por você. このメッセージの終わりの祈りと感謝の祈りを松山牧師にお願いしたいと思いま E eu vou す。 estar pedindo para o pastor fazer essa oração final. このチャンスをイエス様の皆によって感謝いたします。 Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.